Muito bem. Em um de seus últimos vídeos de propaganda política, um dos mais recentes, o senhor ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio, por meio de um discurso apelativo e indignado, né, expressou a sua preocupação com a cultura nesse país. Inclusive, ele colocou lá, vamos dizer assim, inseriu, em sua fala, adjetivos, que foram, vamos dizer assim, indiretamente direcionados ao atual presidente Jair Bolsonaro. Só uma pessoa insensível, só uma pessoa, sei lá, abjeta, uma pessoa muito grosseira, muito estúpida, vai rejeitar a cultura, né? Será que o mundo virou de cabeça para baixo? Lula preocupado com cultura? Mas será que ele sabe o que é cultura? Porque é muito fácil, gente. É muito fácil você chegar nas redes sociais, no YouTube, e defender cultura. Defender, assim, jogar ao léu a palavra cultura, né? E, infelizmente, muitos alunos do professor Olavo de Carvalho e muitos desses neocons vivem apelando para o resgate da alta cultura. Que nem aquela jurista lá, né? A juíza, Ludmila Lins Grilo, que fala tanto em alta cultura, mas não sabe distinguir Mozart de Anitta. Não sabe explicar, né, qual é a função das composições musicais, das partituras de Mozart, e qual é, de fato, o efeito pseudo-musical da expressão artística de Anitta. Ela não sabe, ela não sequer explica isso. Mas será que o Lula sabe? Não, ele não sabe. Eu penso que ele não sabe, porque para mim esse sujeito não sabe nem ler. Ele certamente é um analfabeto, né, funcional. Em termos, né, vamos dizer assim, ele entende muito de propaganda, ele entende muito de conquistar cargos, né, e, vamos dizer, se dar bem na vida. Isso o Lula entende. Ele entende muito bem das pautas do seu partido, porque, reitero aqui, para a cúpula petista, a bandeira do PT, né, e vamos dizer assim, as bandeiras socialistas estão acima das bandeiras da nação, da bandeira do Brasil, né? Então, como é que o Lula é capaz de fazer um apelo em prol da cultura, se ele não é capaz de explicar o que é cultura? Porque a cultura, gente, veja bem, a cultura, inclusive, pode ser uma faca de dois gumes. Porque, por exemplo, a função da cultura é o quê? Indicar, expressar a verdade por meio de variadas formas, certo? Uma escultura, uma poesia, um romance, uma composição, a arte do cinema, né? Uma pintura. Mas tudo também vai depender de como as pessoas se relacionam com a cultura. Porque muita gente, por exemplo, você pega lá pessoas que idolatram um determinado artista, um determinado intelectual, às vezes idolatram até uma autoridade religiosa. E o que acontece? Quando a cultura se torna idolatrada, ela se torna uma espécie de prisão, sem muros, entendeu? É a faca de dois gumes que a cultura pode representar, que a cultura pode ser, como o professor lá muito bem explicou, a cultura pode servir para libertar ou para acorrentar as pessoas. Agora, qual que é o nível de cultura que o Lula deve estar defendendo nesse país? Será que é o nível de, por exemplo, de produções cinematográficas no período em que ele foi presidente aqui? Tipo, a Cidade de Deus, o filme Olga, Carandiru, esses filmes que estão sempre, né, esses filmes que de certa forma tentam, por meio de uma bem grosseira sutilidade, justificar os crimes, tentar passar a ideia de que os criminosos na verdade são verdadeiras vítimas da sociedade, é isso? Será que essa é a ideia de cultura? Será que Lula lê Camões? Será que ele lê Machado de Assis? Porque eu nunca vi o Lula citando nem Machado de Assis, nem um Castro Alves, um Rui Barbosa, né? Citando aí um Vila Lobos, um Carlos Gomes, né? Vamos pegar assim a alta cultura aqui no Brasil, né? Tudo aquilo que foi produzido no período monárquico no país, será que tudo isso faz parte da história do país? E estudar, conhecer a história da nossa nação, sim, isso é parte da cultura, né?
o Brasil é riquíssimo em cultura, de fato, e é muito diversificado. Mas o termo cultura, ele é ambíguo muitas vezes. Então você não pode simplesmente sair defendendo, temos que resgatar a cultura. E a Lei Rouanet ainda, você está falando da Lei Rouanet. A Lei Rouanet está financiando o que nesse país? Até então, né? Porque perderam a mamata aí, um bando de artistas, entre aspas, aí, perderam a mamata durante o governo Bolsonaro, né? Pensa lá, a Cláudia Raia, acho que foi há 1 ou 2 anos atrás, quando o Bolsonaro cortou a mamata da Lei Rouanet, estava lá a Cláudia Raia, dizendo que só foi liberado para produzir um musical lá, foi liberado apenas 1 milhão. E sabe qual foi o comentário da Cláudia Raia a esse respeito? Assim, foi liberado apenas 1 milhão para a produção de um musical em que eu seria estrela. Sabe o que quer dizer quando se solta apenas 1 milhão para esse tipo de produção? É que não vai ter produção. A gente percebe que artistas, entre aspas, como Cláudia Raia, devem estar muito preocupadas, não só com a produção cultural nesse país, como devem estar preocupadas de fato com as pessoas que passam fome. Porque ela encabeçou a lista de artistas que estavam lá no Fique em Casa, Economia a gente vê depois, né? Pessoas que têm aí os seus royalties garantidos, que todo mês estão lá, o seu dinheirinho pingando lá na conta. Muita gente se fudeu durante esse período da pandemia. E cadê aí os artistas para abrirem mão um pouquinho das suas produções e, vamos dizer assim, dar o devido exemplo? Não, vamos sacrificar agora nossas produções culturais, né? E deixa o presidente canalizar esse dinheiro para as pessoas que estão necessitando, né? Vamos fazer uma pausa, nós também, ou então vamos produzir shows beneficentes, né? Em que o artista mesmo se move, ele pode tirar dinheiro do bolso dele, porque ganham bem, ganham mesmo, e produzir um show beneficente para que você possa arrecadar fundos e ajudar pessoas. Não. Aqui no Brasil deve ser um dos poucos países no mundo, né, em que a Lei Rouanet ainda tem que soltar a verba, tem que dar esmola para artista, porque os artistas já estão com o rabo cheio de dinheiro, né? Mas é o espírito socialista, é a coerência do espírito socialista, né? Você tem que dividir só aquilo que é público, o seu você não divide, né? É bom, é a filosofia do é bom no cu dos outros, né? É essa gente aí que está preocupada com a cultura e com o bem-estar, né? Mesmo porque, o que seria um musical com a presença de Cláudia Raia? Para mim seria porno chanchada, traduzindo em termos mais simples, né? Será que é isso que o Lula entende por cultura? Eu não vejo esse cara explicar. Esse cara nem foi no dicionário consultar o que é cultura, né? Ele está lá novamente tentando caçar votos para ele, né? E, como sempre, querendo dizer o que todo mundo tem que fazer, o que os padres têm que fazer, o que os jornalistas têm que fazer, o que os professores têm que fazer, o que a polícia tem que fazer, né? O que os médicos têm que fazer, e agora o que os artistas têm que fazer. Então, se o Lula voltar no poder, meu filho, pode ter certeza, se você puxar o saco desse filho da puta, desse Lula, dinheiro vai chover na sua horta. Basta você se ajoelhar e chupar a pica dele. Basta você se ajoelhar para o Estado, que dinheiro vai chover na sua horta. Mas agora o artista, por excelência, o artista, o autêntico artista, ele faz as coisas na raça, meu filho. Ele não vai depender do Estado, nem vai procurar Estado, e muito menos vai se deixar, vamos dizer assim, não influenciar, mas subornar, né? Ele não se deixa ser, ele não vende a sua consciência, ele não é subornado, não aceita suborno do Estado, entende? Para produzir a sua obra de arte. Rodin, no século XIX, na França, era um senhor pobre e quase cego. Era um míope, que era quase cego, tá? Que começou sua carreira fazendo desenho com pedaços de carvão em saco de estopa, e se tornou um dos maiores escultores da humanidade. E a vida toda, ele enriqueceu no fim da vida.
mas sempre quase cego, né, trabalhou tranquilamente, expressando aquilo que ele acreditava, sem precisar ser, vamos dizer assim, financiado pelo Estado, monitorado pelo Estado e nem fazer propaganda política. Entendeu? O beijo, aquela estátua que é o beijo de Rodin, que simboliza Adão e Eva, está expressando uma verdade, né? Agora, o que o Lula entende por cultura? Eu realmente não sei, né? Mas eu creio que, se ele voltar ao poder, né, vai ser a cultura panfletária, a cultura de puxa-sacos do Estado.